Esse algoritmo em JavaScript aqui, eu vou explicar ele agora, tá? Consiste em escrever uma string, uma palavra de forma invertida, tá? Então ele vai ler uma palavra aqui, né, ou uma string, que no caso eu vou ter que declarar aqui como se fosse um vetor, né, para dar certo esse algoritmo, e ele vai me escrever o inverso dessa string, né? Eu escrever ela de trás para frente, tá? Então, por exemplo, aqui a palavra que eu estou dando como argumento aqui vai ser essa daqui, que é esse nome aqui, Luiz, tá? E ele vai ter que escrever isso aqui, que é Luiz de trás para frente, tá? Isso que é a função desse algoritmo aqui. Ele foi feito aqui dentro de uma function, tá? Que é a função inversa aqui, mas o algoritmo em si, né? O que interessa para nós é isso que está dentro desse for aqui, tá? Isso aqui que é o que nos interessa aqui. Então, basicamente aqui eu criei uma função, né, para fazer isso daqui, que recebe como argumento a palavra que eu quero inverter, que é essa daqui, né? O nome da função é inversa. E eu vou usar essa variável auxiliar aqui, né, no meu laço for aqui, para fazer a troca das posições das letras aqui. Tá? Eu vou declarar ela aqui como um vetor. E aqui, no JavaScript é o seguinte, tá? Quando eu quero modificar uma string, tá? Embora uma string aqui, que eu escrevo entre aspas aqui, por exemplo, né? Um nome assim, ó. Eu escrevo assim como uma string, ele pode ser acessado, tá? Eu posso acessar ele como se fosse um array, tá? E acessar cada uma das posições dele. Então, no caso, esse nome aqui, ele é um array de 4 posições, porque são 4 letras. E eu posso acessar e ler, né, o conteúdo de cada uma dessas posições aqui, o L, o I e o S, né? São 4 posições. Posição 0 até a posição 3. Porém, para fazer modificação, para inverter a palavra, né, ou seja, modificar ela de posição, trazer o S para cá, o L para o final, depois o I para cá e o U para cá, né, inverter, eu não consigo fazer isso como string, então eu tenho que fazer isso como array. Por isso que eu tenho que declarar as letras aqui, assim como separado, tá? Pelo menos até onde eu sei, no JavaScript não é possível tu modificar a string, tá? Tu apenas pode acessar ela, né, com as posições dela, acessar letra por letra, fazer comparações, né? Ler o conteúdo dela, mas não pode modificar. Para mim conseguir modificar, que é o que eu quero aqui, né, inverter a palavra aqui, né, na string, eu tenho que então declarar ela dessa forma aqui, ó, como se ela fosse um array e declarar as letras separadas uma por uma, tá? Então é dessa forma aqui que ele vai funcionar. Então esse algoritmo ele começa no for aqui, então ele vai começar aqui do let i igual a zero, tá? Eu vou declarar uma variável let i para o meu contador, e ela vai até mathfor palavra.let.2. O que é isso daqui? Palavra.legend é o tamanho do vetor. Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro nesse exemplo. Pode ser qualquer palavra, mas aqui eu tenho 4 posições. Então palavra.legend aqui vai ser 4 nesse exemplo aqui dessa palavra aqui, tá? Se eu dividir por 2, eu vou ter 4 por 2 igual a 2. E ele vai arredondar sempre para o menor, por isso que eu tenho o mathfloor aqui. Se fosse uma palavra aqui com número de caracteres ímpares, por exemplo 5, vamos dizer, dividido por 2, 2,5, ele ia arredondar para 2. Porque para mim inverter a palavra eu só preciso pegar a primeira metade dela, né? Se for um número de caracteres pares, já vai ser, né? O mathfloor não vai fazer efeito nenhum. Mas se for ímpar, né? Se tivesse um caractere aqui no meio, esse caractere ele não precisa ser invertido, ele vai continuar no meio mesmo quando inverter a palavra. Por isso que eu tenho que usar esse mathfloor aqui para caso a palavra seja, né, número ímpar de caracteres, ele vai sempre só até a metade, né? Na primeira metade da palavra aqui, excluindo o caractere do meio que vai separar, né, as duas metades da palavra. Então, por isso que eu uso isso daqui. Então, no caso de palavras com número de caracteres pares, isso aqui não vai fazer diferença, esse mathfloor, mas para palavras ímpares, ele vai arredondar sempre para baixo, tá? Para o inteiro, né? Número inteiro e menor. Aí depois de mais. Então, é isso que ele vai fazer. Nesse caso aqui, então, como a gente tinha visto, né? Eram quatro caracteres, né? O de 0 até o 3. Então 4 dividido por 2 vai contar até 2. Esse cara aqui vai de 0 até 2, tá? Aliás, até 2 não, até um, né? Porque aqui eu tenho o menor, né? Se fosse menor igual seria até 2. Então ele vai de 0 até um no caso, tá? Esse contador, esse laço fora aqui, ele vai se repetir 2 vezes para essa palavra aqui. Porque eu quero inverter quem? Eu quero inverter essa letra aqui com essa e depois essa aqui com essa. Não preciso só de 2 iterações. Por isso que eu coloco aqui um menor e não um menor igual, tá? Porque se a palavra tem 4 caracteres, ela vai da posição 0 até a posição 3. Então, eu tenho que inverter só as duas primeiras, a posição 0 e a posição 1, tá? Então, ele vai aqui contar em 0 e 1, 2 iterações só. Como é que ele começa aqui? Eu pego esse auxiliar aqui, né, esse vetor, para receber o primeiro caractere aqui, tá? Talvez não precisasse nem declarar ele como um vetor, simplesmente como uma string já ia funcionar, né? Só colocar let aux. Mas ele vai receber o primeiro aqui, aí depois ele vai pegar quem? Ele vai pegar esse cara aqui e vai trocar pelo último, que é esse cara aqui, ó. Então, ó, palavra na posição i, que é a posição 0, tá? O i é 0, ele vai receber o último, que é o palavra.legend, né? Que é a posição, no caso aqui a posição 2, eu tenho que botar -1 porque eu não vou do 0 ao 4, né? Lembra que palavra.legend aqui, ele vale 4, porque eu tenho 4 caracteres, mas as posições ela vai de 0 até 3.
Então, como eu tenho de 0 a 3, eu tenho que corrigir colocando esse menos 1 aqui, tá? E depois menos i, porque na próxima iteração eu não vou querer mais usar essa, eu vou querer usar essa daqui. Ele vai andando do final para o meio, tá? Da direita para a esquerda. Por isso que eu tenho que botar esse menos i. Então, basicamente, essa linha aqui, ela faz isso daqui, ó. Quando i é 0, ele vai trocar esse cara aqui por esse daqui, tá? E depois ele vai trocar o u pelo i, tá? Na próxima iteração, quando o i for 1, ele vai trocar esses dois aqui de posição. E aqui eu estou usando auxiliar para salvar, né? Na memória aqui, como eu vou modificar ela aqui embaixo, eu tenho que primeiro salvar ele numa variável auxiliar, para depois fazer esse caractere final aqui receber o valor que estava aqui no primeiro. Então agora o final recebe o primeiro, e o primeiro recebe o último. É basicamente isso daqui que essas duas linhas aqui fazem, tá? Ela vai trocando os caracteres de posição. Aí depois que termina isso daqui, né, ele vai para o console log e vai imprimir aqui o inverso da palavra, tá? Que foi passada como argumento aqui da função. Então basicamente é isso, tá? Que é assim que essa função funciona.